Mensagem para você. Se a igreja é tão rica, por que não vende os seus tesouros? Em 2016, o Papa Francisco concedeu uma entrevista a uma revista holandesa e respondeu uma interessante pergunta sobre os tesouros da igreja. Em dado momento, o repórter indagou: como Papa e Bispo de Roma, se sentiu alguma vez sob pressão para vender os tesouros da igreja? Ao que o Sumo Pontífice respondeu: essa pergunta é muito fácil. Não são os tesouros da igreja, mas são os tesouros da humanidade. Por exemplo, se eu amanhã digo que a Pietà de Michelangelo será leiloada, não é possível, porque não é de propriedade da igreja. Está em uma igreja, mas é da humanidade. Isso se aplica a todos os tesouros da igreja. O Santo Padre recordou ainda: começamos a vender presentes e outras coisas que são dadas a mim, e os rendimentos da venda vão para o Dom Krajewski, que é o meu elemosineiro. E depois tem também a loteria. Há carros que foram vendidos ou cedidos em uma loteria, e os recursos recolhidos utilizados para os pobres. Há coisas que podem vender, e essas se vendem. Do mesmo modo, explicou que, se fizermos um catálogo dos bens da igreja, se pensa: a igreja é muito rica. Mas quando foi feito a concordata com a Itália em 1929 sobre a questão romana, o governo italiano daquela época ofereceu à igreja um grande parque em Roma. O Papa, na época, Pio XI, disse: não, eu gostaria apenas de meio quilômetro quadrado, para garantir a independência da igreja. Este princípio vale ainda hoje. Os bens da igreja são muitos, mas nós usamos para manter as estruturas da igreja e para manter muitas obras que são feitas em países necessitados, hospitais, escolas. Por exemplo, eu pedi para enviar ao Congo 50 mil euros para construir 3 escolas em lugares pobres. A educação é uma coisa importante para as crianças. Eu fui à administração competente, fiz esse pedido e o dinheiro foi enviado, explicou o Santo Padre o Papa. No dia 9 de maio de 2024, o Papa Francisco destinou 100 mil euros para o Rio Grande do Sul, por conta das chuvas. Este é o papel da Igreja e do Papa: estar atento às necessidades e ir ao encontro com alguma ajuda. O podcast de hoje apresenta esse tema da riqueza da Igreja, pois muitas vezes é mal explicado, e nada melhor do que recordar a entrevista do Papa Francisco para explicar esse assunto. Antes de terminar esse vídeo, um convite e um aviso: conheça os livros que publiquei. O meu novo e-book Eucaristia, o Tesouro Precioso, O Caminho para a Felicidade e Fátima 1917. Os links estão na descrição desse vídeo. Os links com as matérias dos sites Poder 360 e Church Pop, que foram referências para esse podcast, se encontram na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser.